Muito bem, meus amigos, que a paz esteja com vocês. Vamos então dar prosseguimento, à nossa série de mensagens. A Bíblia não diz. Hoje nós vamos já para a parte 12 do nosso estudo, Mas eu já quero agradecer você que já é inscrito no meu canal, você que vai se inscrever, tá? E você que está passando por aqui agora, tá? Primeira vez que você assiste, seja muito bem-vindo, tá bom? Peço, se você já é inscrito, deixe o seu joinha, compartilhe, tá bom? E você que vai se inscrever, eu também peço a mesma coisa, deixa o seu joinha, compartilhe. O objetivo desse canal é aquilo que eu tenho dito, É obedecer o ID do nosso Senhor Jesus Cristo, Marcos 16:15. Bom, então, hoje nós vamos entrar na questão livre-arbítrio, Talvez você que me assiste agora, você já deve ter ouvido falar essa palavra. Não só cristão, mas pessoas que não são cristãs também conhecem essa palavra, livre-arbítrio. E talvez você já deve ter achado que essa palavra está na Bíblia, Você que me assiste. Mas eu falo para você que não está na Bíblia, Embora seja uma frase muito real, muito verdadeira, a palavra certa é essa mesmo, muito verdadeira, mas não está na Bíblia, não é uma palavra bíblica, tá? Aí você me pergunta, eu não sei o que é o livre-arbítrio, o senhor pode me explicar? Claro, livre-arbítrio é quando a pessoa ela tem a liberdade de escolha, ela escolhe para onde ela quer ir, o caminho que ela quer trilhar, A liberdade de escolha é o livre-arbítrio. E talvez muita gente já achou que essa palavra tivesse na Bíblia, mas ela não está, tá? Mas isso não significa, meu amigo e minha amiga, que nós não temos, deixa eu só tomar um gole d'água, que nós não temos a liberdade de escolha. Isso não significa, tá? Embora nós servimos a um Deus que conheça todas as coisas, Nós cremos num Deus que sabe tudo, num Deus que é onisciente, onipotente, um Deus que sabe de todas as coisas, Do presente, do passado e do futuro, e um Deus todo-poderoso, que se ele quisesse nos obrigar a servi-lo, se ele quisesse impor a nós a sua vontade, ele poderia. Ele simplesmente faria e pronto. Ele simplesmente iria impor a sua vontade e pronto, e nós deveríamos fazer. Mas o nosso Deus, ele não é assim, O nosso Deus, ele não trabalha dessa maneira. Embora eu já vi pessoas falando que Deus, ele pressiona, que Deus, se a pessoa não quiser fazer a vontade dele, ele coloca em cima de uma cama. Eu já vi gente, meu Deus, a caminhada na fé, já vi muita coisa. Aí muita gente fala assim, mas e Jonas? Jonas, Deus obrigou a fazer a vontade dele. Não. O profeta Jonas, Deus deu uma lição para ele. Deus ensinou ele alguma coisa. Porque o Jonas era um homem de Deus. Era uma pessoa que foi chamada por Deus. E Deus quis dar uma lição em Jonas, Sobre o perdão, sobre a misericórdia, e não ignorar a vontade de Deus. Deus quis mostrar para Jonas que a vontade dele é sempre a melhor, que ele é um Deus misericordioso. Se você for olhar o contexto inteiro da história de Jonas, você vai ver que o Jonas ele tinha raiva da cidade de Nínive,
né? Eu não vou tirar a razão do Jonas, né? Se eu for olhar com os olhos naturais, eu não vou tirar a razão do Jonas, porque a cidade de Nínive realmente era uma cidade cruel, era um povo cruel, né? Os ninivitas. Mas é que nem eu acabei de falar para você agora no começo. Deus, ele conhece tudo, meu amigo e minha amiga. Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Então, se Deus ele deu uma missão para Jonas de ir pregar para a cidade de Nínive, porque Deus sabia que a cidade iria se arrepender, né? Diferente de Sodoma e de Gomorra. Você pode perceber que a Bíblia diz que Deus não deu oportunidade para Sodoma e Gomorra se arrepender. Por quê? Porque Deus sabia que eles não iam se arrepender, né? O próprio Abraão, quando orou, Abraão orou a Deus falando, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir até chegar nos 10. E Deus falou para Abraão, não, Abraão, se tiver 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Pergunto para você, tinha 10 justos lá? Não tinha. Então por isso que Deus ele destruiu aquela cidade. Mas Deus se preocupou em comunicar ao Abraão para que o Abraão intercedesse pelo seu sobrinho Ló, né? Então, aquela cidade não tinha justos. Por isso que Deus a destruiu sem que houvesse oportunidade. Porque Deus sabia que eles não iam se arrepender. Meu amigo e minha amiga, ninguém surpreende Deus. Deus, ele sabe de tudo antes mesmo da gente abrir nossa boca, antes mesmo da gente pedir, antes da gente acordar. Deus já sabe como vai ser o nosso dia, tá? Então, por isso que Deus, ele deu essa lição no profeta Jonas, né? Não que Deus impôs a Jonas a sua vontade, de forma alguma. Mas Deus quis dar uma lição para Jonas que a vontade dele é a melhor, né? E que ele é misericordioso. Ele teve misericórdia da cidade de Nínive. Aliás, até hoje, meu querido amigo, minha querida amiga, Deus ele tem tido misericórdia da humanidade. Olha o mundo que a gente vive, as maldades, prostituição, roubos, abusos, pai contra filho, filho contra pai, pedofilia, homens abusando de criança, de adolescente, de idosos, a criminalidade que nós vivemos hoje. Talvez muita gente fale assim, poxa, será que Deus não está vendo essas coisas? Claro que Deus está. Só que Deus ele tem dado oportunidades para que alguns se arrependam, que ele sabe que vão se arrepender. Infelizmente outros não, mas existem aqueles que vão se arrepender, né? O apóstolo Pedro até fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas infelizmente não é o desejo da maioria ser salvo. Então você vê que a própria Bíblia já afirma que Deus nos deu liberdade de escolha. Embora não exista o livre-arbítrio na Bíblia, mas Deus ele deu a opção. Embora se ele quisesse impor, eu repito, a nós, a sua vontade, claro, ele poderia, ele é Deus, mas ele não faz isso. Ele deixa que a gente escolha, ele deixa que a gente sirva a ele com amor, com carinho e com prazer, tá certo? E para a gente concluir nossa mensagem, lá em Deuteronômio, eu não preciso despejar versículos na sua cabeça, no seu coração, para a gente saber que Deus nos deu liberdade de escolha. Eu só preciso de alguns versículos, que não são versículos isolados. A Bíblia é a palavra de Deus e através de algum versículo, um versículo somente, a gente vai entender que o nosso Deus, ele não obriga ninguém a servi-lo. Embora nessa caminhada na fé, eu já vi muita gente falando, porque
Deus falou para mim, ou você me serve, você vai ficar no hospital, ou você me serve, você vai parar numa cama, né? Já vi pessoas falando isso, mas sem base nenhuma bíblica, né? Isso aí são pessoas que ameaçam, obrigam as pessoas a fazer o que elas não querem, né? Mas olha lá, vamos à palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, diz assim, ó, olha lá. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vocês, olha lá, de que tenho posto diante de vocês a morte e a vida, a bênção e a maldição, olha lá. Mas aí Deus, ele dá um conselho, né? Ele não impõe, ele dá um conselho, olha lá. Mas escolha, pois, a vida, para que você viva e a sua descendência. Então, para você ver, né? E a sua descendência. Deuteronômio 30, 19. Se você quiser ler depois. Então você vai ver que o nosso Deus, ele é assim. Ele não obriga, ele não impõe, ele não fala, você tem que fazer a minha vontade, pronto. É eu que estou mandando, é eu que estou ordenando e acabou. Não, não, não. Deus nos dá a opção de escolha. Mas lembre-se, Gálatas diz o quê? Gálatas 6, 7. Que aquele que planta, colhe. Se você escolher o caminho errado, você vai ter o resultado do caminho que você escolher. Tá? A Bíblia diz que Ló, quando houve a discussão entre os pastores de Abraão, os pastores de Ló, o Ló ele escolheu Sodoma e Gomorra. E a gente viu no que resultou a escolha dele, né? Ele teve prejuízo com isso. Então, nós temos o resultado daquilo que a gente escolhe. Colher, plantar não é obrigatório, é opcional, mas colher é obrigatório. Então, por isso que Deuteronômio 30, 19, Deus fala, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, mas eu dou um conselho, escolha a vida, escolha fazer o que é certo, para que você viva e sua descendência, ou seja, e sua família. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor nosso Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe.